Boa tarde, estamos começando uma entrevista com o deputado Serafim Corrêa. Nós convidamos o deputado Serafim porque ele escreveu um post no blog do Sarafa hoje, né? Foi ontem à noite, né? Exatamente. Ontem à noite, logo depois do resultado das urnas, do resultado oficial, comentando os números e também fazendo um comentário a respeito do recado que o eleitor deu nas urnas, ou passou esse recado aos políticos, principalmente amazonenses, mas é um recado que serve de exemplo para todo o Brasil, né, deputado? Sem dúvida, Valmir, eu quero inicialmente cumprimentar os telespectadores do Amazonas Atual, cumprimentar você, cumprimentar o Kleber e dizer que ontem à noite, após ter o resultado final, e eu já vinha percebendo isso e apenas achei que era meu dever consolidar esses números e dizer o que eu entendo que foi o recado do eleitor. O eleitor, ele está sem paciência, ele perdeu a tolerância, ele perdeu também a esperança. Então, é aquele chavão da internet, não me representa. Ele entendeu mais de 1 milhão de eleitores ou se abstiveram de votar, ou votaram nulo, ou votaram branco. Ou seja, eles abriram mão de participar do processo democrático. Por que eles fizeram isso? Porque eles estão exaustos, eles não têm mais paciência com a classe política, com as regras eleitorais, com a obrigatoriedade do voto, que é alguma coisa que precisa ser repensada. Tanto que, em números absolutos, 600 mil brasileiros que moram no Amazonas disseram: eu não quero ir votar, eu não vou sair de casa para votar. E não foram votar. Serafim, agora, esse recado que o eleitor dá, você sente que é para você também? Como não, para todos nós, não excetua ninguém. E eu acho que todos nós temos que fazer uma autocrítica, uma avaliação do que nós temos feito, buscarmos caminhos, qual é a nossa mensagem para o eleitor, o que ele deseja, o que ele quer. A verdade é que a política brasileira, nos últimos anos, ela não tem respondido aos anseios da sociedade. E como vivemos uma crise econômica, política, ética, social, isso fez com que milhares de pessoas absolutamente insatisfeitas mandassem esse recado. Entendo que esse recado aconteceu aqui no Amazonas, mas não vai ser diferente se a mesma experiência for repetida em qualquer estado brasileiro. Existem estados e brevemente o TSE julgará e, pelo andar da carruagem, adotará a mesma decisão. Estados grandes como Rio de Janeiro e Minas. Imaginem um processo eleitoral agora, no Rio de Janeiro, com os funcionários, o último mês que receberam foi maio, eles têm para receber junho, julho e agosto já está no fim. Imaginem como será uma eleição no Rio de Janeiro, como será em Minas, onde também os salários estão parcelados. Portanto, isso é algo que preocupa e deve preocupar a todos nós, para repensarmos o modelo político, o modelo eleitoral, para renovarmos as nossas mensagens, as mensagens de dizer a verdade. O eleitor não quer mais promessas vãs, e isso merece inclusive ser estudado por pesquisas qualitativas, por cientistas sociais. Longe de mim querer ser um cientista social, mas eu tomei a iniciativa de fazer essa consolidação dos números e dar a minha opinião. Eu entendo que isso foi um recado principalmente para a classe política, inclusive para mim. Deputado, o senhor falou em modelo eleitoral. O novo modelo que está em discussão no Congresso é o distritão. É um modelo que vai melhorar ou vai piorar ou vai deixar tudo como está? A meu entender, vai piorar, porque hoje nós temos um grande problema, e é bom dizer, por culpa do Supremo Tribunal Federal, porque a cláusula de barreira foi criada em 1996 para valer 10 anos depois, em 2006. E aí o Supremo disse que era inconstitucional.
Hoje, os mesmos ministros que disseram isso, desculpem, mas é ao vivo e aí foi inevitável, os mesmos ministros que disseram isso, hoje dizem que reconhecem que estavam equivocados. Eu entendo que estava na hora deles reverem esse julgamento. Não sei nem se isso é possível. Mas imagine, Kleber, hoje nós temos 35 partidos, 28 com representação no Congresso Nacional, o que faz uma grande confusão. Com o Distritão, nós vamos ter 513 partidos, com 513 partidos com assento no Congresso Nacional. Isso vai ser uma loucura. Eu acho que no final dessa reforma política, se deixar como está, já está de bom tamanho. O que não pode é piorar, ficar pior ainda do que já está. Agora, por que 500? 513 é o número de deputados, número, né, de deputados, porque é o seguinte, cada deputado, a eleição que hoje é proporcional, ela passa a ser majoritária. Serão eleitos no Amazonas os 8 mais votados. Então, quem foi eleito, ele diz o seguinte: eu não dependi do partido para ser eleito, eu fui eleito pelo meu voto. Então, se o presidente quiser encaminhar uma mensagem, ele vai ter que negociar com mais de 257 deputados, porque para ele aprovar ele precisa de 257 votos, para ter garantia da maioria absoluta. E isso é uma maluquice, isso é uma loucura. Então, nós precisamos repensar isso. No mundo inteiro, isso não funciona. O Distritão só existe no Afeganistão e no Paquistão. Quer dizer, não podem ser exemplos de democracia para nós. Então, a meu ver, é melhor manter o sistema proporcional do que entrar nessa aventura que é o Distritão. Deputado, pelo resultado das eleições no segundo turno aqui no Amazonas, os números são crescentes, né? Tanto em termos de menos votos que os candidatos Sim. recebem e maiores índices de rejeição do eleitor. Como é que o senhor avalia essa diferença? Pois é, eu volto àquela história da internet, né? O eleitor, para falar o linguajar do internauta, daquele que é assinante do Facebook, tem um chavão lá que diz: não me representam. Então ele mandou esse recado. Esses 1.016.000 disseram o seguinte: olha, no primeiro turno tinha sido 849.000 e no segundo pulou para 1.016.000. Disseram o seguinte: olha, quem está aí não me representa. Vejam que 1 milhão de pessoas, isso equivale a 25 vezes a arena da Amazônia lotada. Então, nós temos que ter um olhar para a magnitude desses números, e vejo que não apenas eu, mas outros políticos também tiveram essa percepção. Se você pegar hoje todos os jornais do Rio, de São Paulo, de Brasília, os grandes blogs, eles analisaram esses números dizendo o seguinte: olha, isso aqui é um recado para os políticos brasileiros de modo geral. Porque isso que aconteceu no Amazonas, havendo uma eleição em qualquer outro lugar do Brasil, vai acontecer o mesmo. Agora, há sempre uma defesa de que o eleitor tem que votar, né? Inclusive o presidente do TRE, o desembargador Iede Simões, fez um apelo para que o eleitor não votasse nulo e branco. Mas os votos nulos têm aumentado cada vez mais. Isso é consequência dessa falta de representatividade? Eu entendo que o eleitor ele está absolutamente insatisfeito com tudo, e não apenas com a classe política, também com a classe política, mas com os partidos, com o sistema eleitoral, com as regras eleitorais, com a obrigatoriedade do voto. Então, nós temos que desarmar os espíritos e todos nós discutirmos esses pontos que são fundamentais. O que o senhor acha que precisaria mudar, por exemplo, no sistema eleitoral, deputado? Olha só, primeiro, eu acho que tem 2 providências que elas resolvem o daqui para frente. A primeira, a cláusula de barreira, e pelo que eu estou vendo, deverá ser aprovada uma cláusula de barreira que começa com 1,5%, a de 2006 era 5%, ficariam 8 partidos.
Então começa com 1,5, na eleição de 2022 vai para 2, na de 2026 vai para 3, e depois vai para 4 e depois vai para 5. Na de 2006 já começava em 5, era 5. 5% é o número que as democracias no mundo usam. Quem não fizer 5% dos votos para a Câmara dos Deputados não tem nenhuma representação. Ele tem que se fundir com outro partido que não tenha alcançado ou que tenha alcançado. Você não tem mais do que 5 tendências ideológicas no mundo. É esquerda, direita, centro, centro-direita e centro-esquerda. Não tem nada além disso. Mas no Brasil se propagou a criação de partidos, e principalmente em função de uma coisa chamada fundo partidário. E agora estão tentando criar o fundo eleitoral. Eu entendo que esse caminho não é o melhor. Isso é um imposto sindical dos partidos políticos, e o Brasil, que acaba de dar um avanço muito grande acabando com o imposto sindical, não pode praticar esse que eu considero um retrocesso, que é criar um fundo eleitoral da magnitude que esse fundo está sendo criado. É claro que criar um fundo público, quem vai pagar é o contribuinte, né? Sim, sem dúvida. Aliás, tudo no Brasil, quem paga é o contribuinte. Vira e mexe, quando você aprofunda, aí tem dinheiro público no meio. Inclusive, eu entendo que o governo está propondo agora a privatização da Eletrobras, e esse é um momento de uma ampla discussão, porque a Eletrobras, em verdade, ela já foi privatizada há muito tempo. Se você for analisar, as empresas estatais, elas estão muito mais reféns do corporativismo empresarial, das empresas terceirizadas, das empresas que prestam serviços e de seus próprios funcionários, do que do consumidor brasileiro, a quem ela presta serviço e de quem aí sim ela deveria ser refém. Então há um desajuste, e esse desajuste está provocando, jogou água no moinho da privatização. Essa é uma avaliação isenta. Eu não sou a favor da privatização como solução de todos os males, mas tem situações como a da Eletrobras que chegou no ponto que o menos ruim é formalizar, é colocar no papel a privatização, porque hoje elas na verdade já são privadas. A Eletrobras, o governo brasileiro colocou 250 bilhões nos últimos 15 anos e ela vale só 20 bilhões e deve 40. Quer dizer, que conta é essa? Isso não vai dar certo. Pois eu ouvi falar em 400 bilhões, que seria o custo, o investimento total da Eletrobras. Pois é, são 250 bilhões nominais, mas quando corrige termina dando 400. Só que se você disser que quer vender, ela vale 20. Então isso é uma loucura total e absoluta. O Brasil precisa repensar as suas empresas estatais. Veja esse dado. Petrobras, o petróleo é nosso, tudo bem. Itamar Franco, presidente da República, um dia ele disse que gostaria de conhecer a folha de pagamento da Petrobras. Ele saiu da presidência e não conseguiu ver a folha de pagamento da Petrobras. Aí ele foi governador de Minas, enfim. 20 anos depois, ele volta ao Senado eleito. Ele disse, bem, agora como senador eu vou conhecer a folha de pagamento da Petrobras. Ele morreu e não conheceu a folha de pagamento da Petrobras. Então, qual é o problema? O que é corrupção? Corrupção é você ter um monopólio, esse monopólio somado ao poder discricionário dos seus funcionários e sem transparência. Se tiver transparência, a coisa funciona bem, mas as empresas estatais brasileiras não têm transparência, e isso é algo que todos nós temos que repensar. Sem transparência hoje não dá para manter o discurso de que as empresas estatais são do povo brasileiro. O senhor acha que, por exemplo, o resultado das urnas nessa eleição no Amazonas tem a ver com a percepção do eleitor em relação a isso? Ele tem mais conhecimento desses... Eu entendo que o desencanto dele é o seguinte: quando ele começa a tomar conhecimento de como as coisas funcionam e que no final ele é que paga a conta, ele reagiu dessa maneira.
E ele não encontrou um discurso, ele não encontrou um quadro. Se nós voltarmos à máquina do tempo, nós tivemos uma geração de políticos que fez a transição do regime militar para a democracia. Tancredo, Ulisses, Aureliano, Marco Marcel, Petrônio Portela, Franco Montoro, tantos brasileiros ilustres que fizeram essa transição. Arraes, Brizola. Mas aí, essa geração, ela já faleceu. A rigor dessa geração sobraram Fernando Henrique Cardoso e Lula. Os outros todos já se foram. E a nova geração, uma geração de 55, 60 anos, nós não temos uma geração nessa faixa etária habilitada. Qual é a novidade que você tem pela esquerda ou pela direita? Você tem o Dória, que é uma novidade, mas eu entendo que ele é um produto de marketing. Você tem o Fernando Haddad pelo outro lado. Mas esses nomes ainda não têm musculatura. Não agregam, né? Não agregam, eles não têm musculatura para enfrentar um pleito nacional. No entanto, eu estou imaginando... Eu acho que o senhor esqueceu um nome anterior a esses, né? Que era o do Aécio Neves. Sim, mas o Aécio foi totalmente dizimado, né? Exatamente. Então, na verdade, hoje, se você pegar nessa faixa etária aí, você tem o Dória e tem o Fernando Haddad, que são quadros que você não tem nenhum fato negativo para colocar, e que eles são pessoas preparadas, gostemos ou não deles, mas eles são pessoas preparadas. Foram prefeitos, um foi ministro, o outro já foi presidente da Embratur. Então, tudo isso nos leva para uma enorme interrogação para 2018. Quem são os candidatos a presidente? Minha querida Marina, Ciro Gomes, Lula, Alckmin, Aécio, esses nomes, eles não vão empolgar, pelo menos a meu ver, eles não empolgarão o eleitorado. Os novos que tem são Dória de um lado, Fernando Haddad de outro. Empolgarão? Eu não sei. Agora, eu volto a um exemplo lá de 89, quando nós vivíamos um quadro semelhante a esse. E quem foi que empolgou? Empolgou Fernando Collor por um lado e Lula pelo outro. Em 94, nós tivemos a novidade do Plano Real, que aí o Fernando Henrique ascendeu e foi reversível. De repente, e é bom lembrar que o Fernando Henrique só ascendeu em 94, no ano da eleição. Antes ele não conseguiria se eleger deputado federal em São Paulo. Ele estava pensando em transferir o domicílio dele para o Rio para tentar se eleger pelo Rio. E ele terminou eleito e reeleito presidente da República. E tinha o apoio da máquina federal. Sim, né? sim, o Itamar o apoiou, o Itamar foi importante na eleição dele. Mas, sobretudo, tinha o lance do Plano Real. A meu ver também, três coisas aí que estão consolidadas na cabeça do povo brasileiro. A primeira, de que a inflação é uma coisa ruim e de que a inflação não pode voltar, a estabilidade da moeda é coisa boa. Então, por que a Dilma caiu? A Dilma caiu porque a estabilidade começou a desmoronar, a inflação começou a avançar. O povo disse, eu não quero isso, foi para a rua. E o desemprego foi maior também. E o desemprego foi maior em consequência da inflação. Então, houve a reação. Segundo ponto, o povo não aceita mais a corrupção, porque ele entendeu que a corrupção quem paga é ele, então ele reage. E o terceiro ponto é que o povo também entendeu que o Estado tem que ter um colchão social da Previdência, colchão social da assistência, colchão social da saúde, colchão social, inclusive, desses programas que são muito importantes, como o programa Bolsa Família. Então, acho que são três conquistas desses últimos 20 anos que o povo brasileiro não abre mão. Isso vale também para o povo amazonense. Eu queria só polemizar um pouco essa questão, trazendo para o nosso cotidiano aqui, para o nosso terreiro, né? Você falou de nomes nacionais para 2018 e locais. O que a gente tem no Amazonas, por exemplo, para governador em 2018? Se você pegar aí os nomes locais que você tem, já tem mais de 70 anos. Pode pegar. O amazonino tem mais de 70. Todos os outros têm mais de 70.
Serafim está fora. Não, o Serafim tem mais de 70 também. Eu entendo que já dei a minha contribuição. E os jovens? Rebeca Garcia é um... Pois é, eu entendo que tem uma geração nova aí, mas que a população ainda não sentiu firmeza. Ela ainda não sentiu que essa geração nova tem a musculatura. Eu não estou dizendo que tem ou que não tem, eu estou dizendo que a população não sentiu essa firmeza. E é claro que esses jovens, todos brilhantes e de futuro bonito, por certo, eles terão que demonstrar com mais clareza para a população que eles estão habilitados a assumir o poder. O senhor falou ainda há pouco sobre o discurso, né? Eu acho que aí está um ponto fundamental. Sim. É o discurso que a gente vê que é velho, mesmo daqueles que se dizem que são os novos, são a novidade na eleição, apresenta o mesmo discurso antigo, né? Sim. Essa linguagem que eu acho que precisa mudar, essa forma de falar com o eleitor precisa ser renovada. Exatamente. Nós precisamos de ideias novas, de caminhos novos. Nós precisamos de uma saída econômica para o Amazonas. O Amazonas viveu o auge da borracha. Depois ele mergulhou numa crise que, por incrível que pareça, a guerra nos deu um alento. Porque com a guerra, os americanos precisavam da borracha, aí eles patrocinaram um banco para financiar os seringais. Aí vieram milhares de nordestinos, principalmente cearenses, metade deles morreram nos seringais, com a malária, para tirar a seringa que era fundamental para os aliados vencerem a guerra. Não é à toa que eles são chamados, os nossos seringueiros, de soldados da borracha. E têm direito, inclusive, por uma ação da deputada Bete Aziz na Assembleia Nacional Constituinte, aquela aposentadoria especial, aquela pensão especial, justa e merecida, porque eles foram para uma outra guerra. Mas depois disso, Manaus foi uma cidade que ficou sem energia elétrica. Aí houve, no início dos anos 60, o general Castelo Branco era comandante militar da Amazônia, o Herman Kahn, que era um contratado pela CIA, defendia a tese dos Grandes Lagos. Os Grandes Lagos era alagar a Amazônia para ligar o Pacífico ao Atlântico. E com isso Manaus ficaria debaixo d'água. Os militares tinham horror a isso, eles reagiam a isso. O general Castelo Branco era comandante militar da Amazônia e virou presidente da República. Aí ele veio e disse o seguinte: eu quero uma solução para a Amazônia. Aí qual foi a primeira coisa que fizeram? Estradas. Vamos fazer estradas na Amazônia, que é para mostrar para o mundo que nós ocupamos a Amazônia, que a Amazônia tem dono, que ninguém vai fazer lago. Naquela época essa visão era absolutamente correta. Hoje ela se mostra completamente equivocada. Nós fizemos a BR-319 paralela ao Rio Madeira, que é navegável. Isso foi um equívoco. Então, essa é a nossa história recente. Aí surgiu a Zona Franca. E nós estamos há 50 anos dependendo da Zona Franca. Nós temos os melhores incentivos do país, mas nós não temos boa energia, boa internet, não temos porto em condições, não temos aeroporto em condições, não temos regularidade de linhas aéreas nem fluviais marítimas. Aí nós temos uma série de adversidades e acresça-se a isso uma enorme burocracia em todos os níveis, federal, estadual e municipal. E nós precisamos sair desse meio campo. Próximo governo, o que a gente pode esperar do próximo governo? Ele foi eleito com discurso de amor e de que vai arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Arrumar a casa é algo muito amplo. Será que é só colocar as finanças em dia? Eu entendo que as finanças não estão tão desarrumadas assim. Desarrumadas estão as finanças do Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul, Brasília agora. O Amazonas tem uma situação delicada? Tem, mas ela é muito melhor do que a maioria dos estados brasileiros. Agora, o deputado, duas potencialidades econômicas alternativas à Zona Franca é a mineração e a biotecnologia. Ambas, no caso da biotecnologia, o governo não investe em pesquisa e ciência. E no caso da mineração, a gente tem os entraves burocráticos ambientais. Como sair dessa... Olha só, eu entendo que a questão dos ambientalistas é algo que precisa ser enfrentado. Eu
novo ali, anos 60, eu estava na faculdade, e ele não era senador à época, ele era um ex-vereador, era um advogado, Evandro Carreira. Ele fazia um discurso veemente contra a BR-319. E a gente só faltava bater nele. Por quê? Porque a gente queria que tivesse a estrada para a gente poder ir de Fusca para a praia de Copacabana. Essa foi a minha geração, a minha juventude. Eu não tinha carro, mas tinha colegas que tinham carro e estavam esperando abrir a estrada. No dia que abriu a estrada, a primeira coisa foi uma caravana para a praia de Copacabana, saindo de Manaus no Fusquinha. O senhor foi nessa caravana? Não fui. Mas esse é o fato. Mas eu fui ao Humaitá muitas vezes e fui a Porto Velho muitas vezes. Eu, em 78, entrei na Receita Federal, fiquei 28 anos da minha vida lá, e eu fui muitas vezes ao Humaitá e a Porto Velho. E veja, não se justifica hoje você fechar a BR-319 há 30 anos, quer dizer, há 30 anos que os ambientalistas travam. E eles são organizados, eles criam obstáculos de todos os jeitos. Eles dizem que eles só concordam se fizer isso. Aí quando você faz isso, aí eles colocam novos obstáculos, porque na verdade eles acham que na hora que abrir a estrada vai criar a chamada espinha de peixe, que são as estradas vicinais, e com isso você vai devastar a floresta. Os 400 quilômetros do meio, eles têm que ser uma estrada parque. A estrada parque hoje, com a tecnologia dos drones, e não é muito difícil você colocar 200 homens no Castanho, 200 homens no Humaitá, e esses 400 homens se revezarem tomando conta dessa estrada. E com drone não deixar ninguém se estabelecer lá. Tendo a vigilância, não há nenhum problema. Eu, inclusive, numa ironia, disse que era interessante que esses 2 batalhões ambientais, um fosse comandado pelo Vitor Fazano e outro pela Cristiane Torloni. Um ficava no Careiro e outro no Humaitá. Que é muito bom ser ecologista lá no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema. Vem para cá, vem morar no Castanho e vem morar no Humaitá. Serafim, então a gente conclui aqui o nosso bate-papo. Pois não, eu lhe agradeço, Valmir. Na esperança de que esse recado das urnas chegue aos ouvidos dos políticos e faça com que eles reflitam, né? Inclusive, chamando a atenção uma particularidade, no interior, onde a informação chega pouco ou quase não chega, também cresceu o número muito, mas olha só, é ilusão achar que o homem do interior não está informado. Ele está informado. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa que eu fiz, que terminou, que hoje inclusive, eu acho a abstenção maior é no interior, né? Interior. 62 prefeitos do Amazonas me odeiam hoje. E o que eu fiz? Eu montei um levantamento, fiz uma cartilha, que aliás eu estive aqui mostrando, e depois da cartilha nós fizemos um aplicativo. Então todos os meses a gente publica quantos municípios receberam de transferências federais e estaduais, e isso entra na conta sem que o prefeito levante da cadeira. Muito bem. Aí eu comecei a distribuir essas cartilhas e fui em alguns municípios, levei a cartilha, fui na Câmara, os vereadores receberam, aí um padre pegou a cartilha e passou para um pastor, e aí entrou o aplicativo, isso foi. Então hoje, com o lance do aplicativo, quando chega ali no dia 5, está disponível quanto entrou. Aí eles sabem quanto entrou, eles vão para cima do prefeito. Aí os prefeitos estão dizendo que isso é uma maldade, porque entra o dinheiro, mas tem a despesa, e o pessoal acha que aquele dinheiro está guardado lá. Então veja o nível de informação. O governo do estado vai pagar, o Fundeb acumulou diferenças em 2016 e transferiu todas agora em 2017, no mês de julho. Os municípios do interior do Amazonas receberam 294 milhões de reais. Todos os municípios, incluindo a capital. O estado do Amazonas recebeu mais ou menos o mesmo valor. Desse valor, 60% tem que ser gasto com o pessoal da educação. Tem que ser em pessoal. Daí que o governo do estado vai pagar um abono.
Só que os professores do interior têm direito ao mesmo abono. A vida dos prefeitos virou um inferno, porque eles estão dizendo, não tem dinheiro. Aí o professor disse, mas está aqui o aplicativo do Sarafa que diz que tem. E aí, agora eu acho que isso é saudável, é importante, e o que eu espero, Valmir, para fechar, é que o próximo governador adote a linha da transparência, da abertura, colocar tudo na internet. Creio que o Davi avançou bastante nesse campo, creio que muitas coisas serão implantadas no curso do mês de setembro, inclusive o Comitê da Transparência, cujo projeto está na Assembleia, para que a gente possa avançar e ter uma nova realidade. Eu, inclusive, Serafim, estive ano passado no município de Iranduba, uma discussão política lá com movimentos sociais. E o que eles reclamavam muito era de que tinha muitos problemas na saúde, na assistência social, e a prefeitura sempre dizia que não tinha dinheiro. E eles ficavam dito pelo não dito. Eu disse, olha, vocês têm que ter informação, vocês têm que buscar portal da transparência, saber quanto é que recebe, né? E aí vocês vão poder rebater essa informação de que não tem dinheiro. Exatamente o aplicativo faz isso. É um negócio interessante. Eu fui a Iranduba lançar a cartilha na Câmara Municipal. Aí quando eu vi, tinha vereador de Manacapuru, de Novo Airão, porque a notícia se espalhou e eles vieram para entender o que era. Certo. Eu distribuí cartilha e mostrei o aplicativo. Hoje, esses 3 municípios, os vereadores sabem quanto entra. E os prefeitos me odeiam, obviamente. Ok, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e pela companhia aqui no Amazonas Atual. A gente encerra e agradece a presença Eu que agradeço a você, o Kleber, e parabenizo pelo Amazonas Atual. Sigam assim fazendo bom jornalismo. Parabéns. Obrigado.